Olha uma outra história aqui agora difícil. Veja você, essa aqui revolta, hein? Ivanilson, bebezinho de 11 meses, perde a vida. Lá na delegacia, a mãe, a Stephanie, conta para o delegado: eu vi quando o pai da criança bateu até a morte. O pai tem o mesmo nome do garotinho, Ivanildo. Isso aqui é o Juninho, Ivanildo Júnior. Eu vi, o pai, o Ivanildo, foi lá, bateu, ele morreu. Obviamente que o delegado pediu a prisão do Ivanildo, que estava na cadeia até então. Só que o corpo é mandado para o IML. E os resultados dizem que ele não apanhou. Não foi do jeito que a mãe contou. Ele morreu porque se engasgou, provavelmente com leite, com alguma coisa, com alguma comida. Mas peraí, se a criança morreu engasgada e a mãe estava lá, quando a criança morre engasgada, não tem como. Quem estava ali viu, a mãe viu, o pai viu. Se não tem nenhuma marca de que ele foi surrado, então esse homem é inocente, ele já foi liberado. Mas agora o delegado vai chamar a mulher. Ela vai ter que dar um esclarecimento. Por que é que você falou que você viu o teu marido ali batendo? Por que você contou aquela história toda se não tem marca? Outra coisa, e esse negócio de que a criança morreu engasgada? Você, mãe, você sabe que a criança não consegue respirar. Você não estava amamentando a criança? Você não viu? Por que dessa história, hein, minha filha? Tem muita coisa aí para ser esclarecida. Tem ou não tem? E se esse cara passou esse tempo todo na cadeia, inocentemente, olha a revolta na vida dele, gente. Põe no ar. O pai que foi preso pela morte do filho de 11 meses é inocentado pelo laudo da perícia. O filho dele não sofreu nenhuma agressão. O bebê morreu engasgado. Ele agora é um homem livre, pelo menos fisicamente. Livre, na verdade, eu não me sinto, porque quando a gente perde um filho, a gente perde metade da gente. Livre a gente nunca vai se sentir, por mais que vai ser resolvido, mas quando a gente perde um filho, não tem tempo que cure essa dor. Ivanildo foi acusado pela então companheira, mãe do menino que carregava o nome do pai. Ele pegou o bebê, levou para o meu quarto e jogou ele em cima da cama. E nessa que ele jogou em cima da cama, ele percebeu que ele já não estava mais bem, ele já estava desfalecido. Mesmo muito abalada durante o enterro do filho, Stephanie deu a versão dela para o que tinha acontecido. Eu falei para ele que era para ligar para o SAMU, ele não deixou. Ele falou que não era para ligar porque ele não tinha morrido, ele tirou a roupa do bebê para dar um banho nele para ver se ele voltava. Ficou reanimando ele, fazendo massagem cardíaca. Peguei a chave e fui para a rua para encontrar minha mãe. Ele deixou a criança no hospital sozinho e voltou para casa e pegou a moto e fugiu. Versão bem diferente do que afirma o ex-marido dela. E o neném chorou, como a gente chamava nosso filho de neném. Aí ele chorou, tinha metade de uma mamadeira feita no quarto deles. Eu dei para ele. Aí quando acabou, eu peguei da mão dele e desci para fazer outra mamadeira. Quando eu desci para fazer outra mamadeira, ele parou de chorar do nada. Aí eu perguntei de lá de baixo: Stephanie, o que aconteceu que o neném parou de chorar? Ela não respondeu. Eu peguei e subi, ela do lado dele na cama, ele com um pano no rosto. Aí eu fui e dei a mamadeira na mão dela e desci de volta. E aí eu perguntei novamente: Stephanie, por que o neném parou de chorar? Ela não respondeu. Eu subi e perguntei mais uma vez: Stephanie, o que aconteceu com o neném? O que você fez com meu filho? Foi quando eu tirei a venda do rosto dele e vi ele pálido. Foi aí que eu falei: o que você fez com meu filho? Eu fui agredir ela porque eu não sabia o que ela tinha feito com meu filho. Ivanildo admite que perdeu a cabeça quando viu o filho desacordado. Ele correu para a rua, conseguiu uma carona para chegar até o hospital. Segundo ele, Stephanie, em momento nenhum, quis acompanhá-lo. Ela não foi para o hospital em momento algum. Ela ficou na casa, foi para a casa da mãe dela e depois voltou para casa e ficou batendo papo com a mãe dela. Quem estava no hospital foi eu. Eu que fui para o hospital socorrer meu filho. Aí a gente faz uma pergunta: como é que uma mãe vê um filho sendo espancado e não chama a polícia, não chama a ambulância e não vai para o hospital? Quando eu voltei para casa, ela já estava na rua, na porta da minha casa, junto com a mãe dela e com mais uns pessoal na rua, falando: você matou meu filho, você matou meu filho. Eu falei: Stephanie, eu não fiz nada com o nosso filho, eu não fiz nada. Aí ela pegou e começou a gritar.
Com medo até de um possível linchamento, Ivanildo preferiu ir embora dali. O meu temor era a população me linchar e por isso que eu me evadi do local e procurei abrigo. Foi tirado de mim o direito até de ir no velório do meu filho. Não foi no enterro? Não fui. Você amava o seu filho? Amava, com certeza. E era o meu sonho, sempre ter um casal. Eu tenho uma menina também de 4 anos, era o meu sonho ter um menino e uma menina. Até então não havia um pedido de prisão contra Ivanildo. Ele procurou um advogado, que não teve dúvida ao ouvir o relato. Conversando com ele, ele imprimiu essa confiança, dessa relação entre cliente e advogado, e foi aí que eu falei, eu pego o seu caso. Porém, quando eu fui na sexta-feira conversar com o doutor Jorge, autoridade policial, eu falei para ele, doutor, o rapaz me imprimiu uma confiança muito grande na fala dele e eu gostaria muito de apresentá-lo o quanto antes para que o senhor possa também fazer essa análise. Estive lá numa sexta, dia 11, dia 14 apresentei o Ivanildo lá perante a autoridade policial. Ivanildo, surpreendentemente, tanto ele quanto a própria defesa, nós fomos surpreendidos porque existia um decreto de prisão temporária. Foram 3 dias na prisão, que Ivanildo jamais vai esquecer. Fui tratado como uma pessoa que tinha cometido um crime, né? Até o laudo sair, porque assim, por mais que eu falasse, eu não ia ter como provar. Então o laudo ele foi essencial para ele provar a verdade. O laudo ele não aponta o que a mãe teria declarado como conduta do senhor Ivanildo, né? Ele não corrobora a versão inicialmente dada por ela. Então não há relato de agressão, nenhum apontamento de agressão na criança. Ela efetivamente morreu por broncoaspiração. Durante o parto, o bebê teve uma complicação e por isso sempre demandou cuidados especiais. Ivanildo e Stephanie sempre tiveram que redobrar a atenção com o menino. Qualquer gripe, por exemplo, era motivo de muita atenção. Agora, em liberdade, o pai questiona o tratamento da ex-mulher nos minutos que antecederam a morte do menino. Ela simplesmente pegou o celular dela e saiu na rua. Eu falei, vem me ajudar, Stephanie, me ajuda, me ajuda. O que aconteceu com o neném? Aí eu fui, fiz massagem cardíaca nele, eu peguei e saí na rua pedindo ajuda. Foi quando eu vi uma senhora na rua que estava tendo festa, que ela era enfermeira, uma vizinha, que ela me deu ajuda nos primeiros socorros. E ela falou, leva para o hospital, pai, leva para o hospital. Você levou seu filho para o hospital? Eu levei para o hospital e ela tinha subido para a mãe dela. Ivanildo admite que perdeu a cabeça ao encontrar o filho desacordado, mas se defende. Foi uma legítima defesa, né? Eu tentei defender o meu filho porque eu não sabia o que estava acontecendo. E um pai que se preza por ser um pai ou uma mãe, se ele vê o filho em qualquer situação de risco, ele vai fazer o que for possível para salvar o seu filho. E foi essa atitude que eu tive. Você teme voltar para a cadeia por conta disso? Não temo não, porque eu sei que eu sou inocente. É o que a Polícia Civil também entende após a conclusão do inquérito. As investigações vão prosseguir, o senhor Ivanildo responde em liberdade, porque todos os atos em relação a ele já foram tomados e as investigações não têm mais interesse na prisão dele e assim ele foi libertado. E agora a gente pretende tomar novos passos para estabelecer o que de fato aconteceu naquele dia. O delegado explica o que pode acontecer com Stephanie a partir de agora. Ela já foi ouvida tão logo no início, pode ser que eventualmente precisamos colher uma nova declaração em aditamento, mas por enquanto outros atos de investigação é que nós estamos tomando. Diferente dela, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quem tem que julgar é a justiça e ver os fatos realmente, o que aconteceu. Só que os argumentos dela que ela usou caíram por terra. Nós procuramos Stephanie para saber o que ela tem a dizer sobre a conclusão da perícia, que contraria a versão dela. A mulher não respondeu às nossas mensagens. Ivanildo agora luta para seguir em frente. Não está sendo fácil,
Hoje eu vivo com a ajuda de familiares, mas só preciso resolver isso para eu voltar à minha rotina normal, para trabalhar, para tentar resolver a minha vida, né? Porque quando a gente perde um filho, é muito difícil da gente recomeçar. Olha, agora há pouco, tá? A reportagem no ar, a Stephanie decidiu responder às mensagens. Ela escreveu que está insatisfeita com o laudo e que vai pedir uma nova avaliação e promete recorrer dessa decisão também. Mas se for pedido uma nova avaliação, o corpinho da criança mais uma vez vai ter de ser examinado. E aí, como vai ficar? Será que a Stephanie sabe disso? Que para uma nova avaliação, talvez a polícia tenha de pedir à justiça para desenterrar os restos mortais? Bom, tudo isso ainda está sendo construído agora. Se a Stephanie vai prosseguir com essa ideia, nós não sabemos. De qualquer maneira, o delegado falou que agora não vai chamá-la para um novo interrogatório, mas em breve ela pode ser chamada sim para dar novos esclarecimentos.